Meu nome é Alistair e sou professor universitário em Seattle. Tenho 58 anos, sou casado com Marta há 30 anos e temos uma filha chamada Eleanor. Minha vida sempre foi bastante comum. Leciono literatura inglesa, corrijo trabalhos, participo de conferências acadêmicas e tento equilibrar minha carreira com minha vida familiar. Nunca fui particularmente religioso, embora tenha sido criado em uma família cristã. Minha fé, se é que posso chamá-la assim, sempre foi mais uma questão de tradição do que de convicção profunda. Sou um homem de hábitos. Todas as manhãs, acordo cedo, tomo meu café enquanto leio o jornal e depois me dirijo ao meu escritório em casa para começar meu dia de trabalho. Marta, minha esposa, é artista plástica e trabalha em seu ateliê no andar de baixo. Nossa filha, Eleanor, já está na faculdade, estudando medicina em outro estado. Nunca fui muito adepto de exercícios físicos ou de uma dieta saudável. Meu trabalho sedentário e meu amor por comida gordurosa provavelmente contribuíram para o que estava prestes a acontecer. Eu sabia que deveria cuidar melhor da minha saúde, mas sempre encontrava desculpas para adiar mudanças em meu estilo de vida. No dia em que tudo mudou, eu estava fazendo o que sempre fazia, corrigindo trabalhos em meu escritório. Era uma manhã de outono típica de Seattle, com o céu nublado e uma brisa fria soprando do Puget Sound. Eu me sentia um pouco cansado, mas nada fora do comum. Não tinha ideia de que em poucos minutos, minha vida e minha perspectiva sobre a existência mudaria para sempre. Estava concentrado em um ensaio particularmente intrigante de um aluno quando senti uma dor aguda no peito. No início, pensei que fosse apenas um desconforto muscular, talvez resultado de ficar sentado por muito tempo. Tentei me mexer um pouco na cadeira, esperando que a dor passasse. Mas em vez disso, ela se intensificou rapidamente. Em questão de segundos, a dor se tornou insuportável. Era como se alguém estivesse apertando meu peito em um torno, esmagando-o com uma força inimaginável. Meu braço esquerdo começou a formigar e fiquei suando frio. Naquele momento percebi que algo estava terrivelmente errado. Tentei me levantar, mas meu corpo não respondia. Minha visão começou a ficar turva e senti uma onda de náusea me atingir. Com o pouco de força que me restava, consegui chamar por Marta. Minha voz saiu fraca e trêmula, mas de alguma forma ela me ouviu. Marta entrou no escritório e imediatamente percebeu que algo estava errado. "Alistair, você está bem?" ela perguntou, o pânico evidente em sua voz. Tentei responder, mas as palavras não saíam. Tudo o que consegui fazer foi balançar a cabeça negativamente antes de desabar no chão. Os minutos seguintes foram um borrão de dor e medo. Ouvi Marta ligando freneticamente para o 911, sua voz tremendo enquanto ela descrevia meus sintomas. Ela voltou para o meu lado, segurando minha mão e me implorando para ficar com ela. Queria dizer a ela que a amava, que sentia muito por não ter cuidado melhor de mim, mas não conseguia formar as palavras. A dor era avassaladora, como se um elefante estivesse sentado no meu peito. Minha respiração ficou ofegante e superficial. Cada inspiração era uma luta. O mundo ao meu redor começou a desaparecer, as cores se desvanecendo, os sons ficando distantes. Pensei em Marta, em Eleanor, em tudo o que deixaria para trás. Senti um medo paralisante da morte, misturado com um profundo arrependimento por todas as coisas que deixei de fazer e dizer. Então, de repente, tudo ficou escuro. O que aconteceu a seguir foi a experiência mais surreal e transformadora da minha vida. De repente, a dor desapareceu completamente. Abri os olhos e me vi flutuando acima do meu próprio corpo. Era como se eu estivesse assistindo a uma cena de um filme, exceto que o filme era sobre mim. Lá estava eu, deitado no chão do meu escritório, pálido e imóvel. Marta estava ajoelhada ao meu lado, realizando compressões torácicas enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu queria confortá-la, dizer-lhe que estava bem, mas não tinha como me comunicar. Observei quando os paramédicos chegaram, carregando equipamentos e falando rapidamente uns com os outros. Eles começaram a trabalhar no meu corpo,
aplicando choques com um desfibrilador e injetando medicamentos. Era estranho ver meu próprio corpo sendo manipulado assim, como se fosse um objeto inanimado. Enquanto observava a cena, comecei a sentir uma atração em direção a algo acima de mim. Olhei para cima e vi uma luz brilhante e acolhedora. Era a luz mais bonita que já tinha visto, radiante e cálida, emanando um sentimento de paz e amor que nunca havia experimentado antes. Comecei a flutuar em direção à luz, deixando para trás meu corpo e o caos no escritório. À medida que me aproximava, percebi que não estava sozinho. Ao meu redor vi outras almas, algumas que reconheci como pessoas que havia conhecido em vida, outras que eram estranhas para mim. Todas pareciam estar em diferentes estágios de suas jornadas em direção à luz. Uma sensação de calma e aceitação me envolveu. Todo o medo e ansiedade que senti durante o ataque cardíaco haviam desaparecido. Em seu lugar, havia uma paz profunda e uma curiosidade sobre o que viria a seguir. Enquanto flutuava em direção à luz, refletia sobre minha vida. Lembranças passavam diante dos meus olhos. Momentos de alegria com minha família, conquistas profissionais, erros que cometi, oportunidades que desperdicei, mas não havia julgamento nessas reflexões, apenas uma aceitação serena do que foi. À medida que me aproximava da luz, senti uma presença poderosa e amorosa. Não tinha forma definida, mas eu sabia, no fundo do meu ser, que estava na presença de algo divino. Foi nesse momento que percebi que minha jornada estava apenas começando. À medida que me aproximava da luz, ela se intensificou, envolvendo-me completamente. A sensação era indescritível, um calor reconfortante, uma paz profunda e um amor incondicional que nunca havia experimentado antes. Estava na presença de algo muito maior do que eu, algo que só posso descrever como divino. Uma voz, que não era exatamente uma voz, mas mais como um pensamento que ressoava em todo o meu ser, me chamou. Alistair, disse a voz, você morreu. Não havia medo ou tristeza nessa declaração, apenas uma constatação tranquila de um fato. A entidade divina, que eu só podia pensar como Deus, embora esse termo pareça inadequado para descrever a magnitude do que eu estava experimentando, irradiava uma sabedoria e um amor impossíveis de descrever em palavras humanas. Senti-me completamente exposto, como se cada pensamento, cada ação, cada momento de minha vida estivesse aberto para exame. Antes de seguir em frente, continuou a voz, quero que você julgue a si mesmo. Com essas palavras, comecei a experimentar uma revisão de vida surpreendentemente vívida e detalhada. Vi-me como um bebê nos braços de minha mãe, sentindo seu amor incondicional. Revivi meus primeiros passos, meu primeiro dia de escola, minha primeira paixão. Vi o dia em que conheci Marta, o momento em que me apaixonei por ela, nosso casamento, o nascimento de Eleanor. Mas também vi momentos de que não me orgulhava. Vi-me perdendo a paciência com Eleanor quando ela era criança, gritando com ela por um erro insignificante. Vi-me ignorando as necessidades emocionais de Marta, muito ocupado com meu trabalho para perceber sua solidão. Vi oportunidades perdidas de ajudar os outros, momentos em que escolhi o egoísmo em vez da compaixão. Cada memória vinha acompanhada não apenas de imagens e sons, mas também de emoções, as minhas e as das pessoas ao meu redor. Senti a dor que causei, a alegria que proporcionei, o amor que dei e recebi. Era uma experiência avassaladora. Senti-me sobrecarregado pela magnitude de cada ação, cada palavra, cada pensamento de minha vida. Percebi como cada escolha que fiz teve um impacto, não apenas em minha vida, mas nas vidas de todos ao meu redor. Ao mesmo tempo, senti um amor e uma aceitação incondicionais emanando da presença divina. Não havia julgamento, apenas compreensão e compaixão. Entendi que essa revisão não era uma punição, mas uma oportunidade de aprendizado e crescimento. À medida que a revisão da minha vida continuava, as emoções se tornavam cada vez mais intensas. Cada erro revivido
trazia consigo um arrependimento esmagador. Vi momentos em que fui egoísta, momentos em que machuquei os outros com palavras duras ou ações impensadas. O peso desses erros era quase insuportável. Lembrei-me de uma briga particularmente feia com Marta, anos atrás, quando deixei meu orgulho impedir-me de pedir desculpas. Vi a dor em seus olhos, uma dor que eu tinha escolhido ignorar na época. Agora, sentia essa dor como se fosse minha própria, e o arrependimento me consumia. Recordei-me das vezes em que fui impaciente com Eleanor, exigindo demais dela sem considerar suas próprias lutas e inseguranças. Vi o impacto que minhas palavras duras tiveram em sua autoestima, e desejei desesperadamente poder voltar e mudar essas interações. Mas nem tudo era arrependimento. A cada momento feliz revivido sentia uma gratidão imensa. O nascimento de Eleanor, as férias em família, as celebrações de aniversário e conquistas. Cada um desses momentos era um presente precioso que eu não tinha valorizado o suficiente em vida. Vi as vezes em que fiz a coisa certa, mesmo quando era difícil. Os momentos em que escolhi a compaixão em vez da raiva, a generosidade em vez do egoísmo. Esses momentos brilhavam como faróis em meio às sombras dos meus erros. Através dessa experiência, aprendi lições profundas. Percebi a importância de não deixar as emoções controlarem minha vida. Vi como o orgulho e o egoísmo podem cegar-nos para as necessidades dos outros. Entendi o poder das palavras, tanto para ferir quanto para curar. Mais do que tudo, aprendi a valorizar as pessoas ao meu redor. Cada interação, cada relacionamento, era uma oportunidade preciosa para amar e ser amado. Quantas dessas oportunidades eu tinha desperdiçado? A presença divina me envolveu com um amor incondicional durante todo esse processo. Não havia condenação, apenas compreensão e aceitação. Entendi que meus erros não me definiam, mas eram oportunidades de crescimento e aprendizado. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesmo. Se tivesse a chance de voltar, viveria de forma diferente. Valorizaria cada momento, trataria os outros com mais compaixão e amor, e não deixaria que o medo ou o orgulho me impedissem de fazer o que é certo. A revisão da minha vida me deixou exausto emocionalmente, mas também me senti purificado, como se um peso enorme tivesse sido levantado dos meus ombros. Estava pronto para o que viria a seguir, fosse o que fosse. Diálogo com o Divino. Após a intensa revisão da minha vida, senti a presença divina se aproximar ainda mais. Era como se estivesse sendo envolvido por um abraço cósmico, cheio de amor e compreensão. Então, a voz ressoou novamente em meu ser. O que você aprendeu com sua vida, Alistair? A pergunta me pegou de surpresa. Como resumir todas as lições que acabara de experienciar? Após um momento de reflexão, respondi com sinceridade. Aprendi que devo melhorar a vida dos outros, ser mais compassivo e amoroso. Percebi que cada ação, cada palavra, tem um impacto profundo não apenas em minha vida, mas nas vidas de todos ao meu redor. Entendi que o amor é a força mais poderosa do universo, e que muitas vezes falhei em demonstrá-lo adequadamente. Senti uma onda de aprovação emanando da presença divina. Então, para minha surpresa, fui apresentado a uma escolha que não esperava. Você tem a opção de ficar ou voltar. Qual é a sua escolha? A decisão não foi fácil. Por um lado, a paz e o amor que sentia naquele reino espiritual eram indescritíveis. Parte de mim queria ficar, mergulhar nessa felicidade eterna. Mas ao mesmo tempo, pensava em Marta, em Eleanor, em todas as coisas que ainda queria fazer e dizer. Após o que pareceu uma eternidade de contemplação, respondi: quero voltar. Tenho mais a fazer, mais a aprender e mais a amar. Quero ter a chance de aplicar as lições que aprendi aqui, de ser uma pessoa melhor e fazer a diferença nas vidas daqueles que amo. Novamente senti aprovação e amor emanando da presença divina. Mas antes que pudesse voltar, percebi que tinha a oportunidade de fazer perguntas que sempre me intrigaram.
Era como se todas as dúvidas que tive durante minha vida viessem à tona de uma só vez. Por que existe sofrimento no mundo? Perguntei. Por que guerras e conflitos continuam a assolar a humanidade? A resposta veio não em palavras, mas em uma compreensão profunda que se formou em minha mente. Entendi que o livre-arbítrio, dado como um presente à humanidade, permitia escolhas tanto boas quanto ruins. O sofrimento, muitas vezes, era resultado dessas escolhas, amplificado pela manipulação de forças negativas que a entidade se referiu como Satanás. Encorajado pela abertura da presença divina, decidi fazer mais perguntas que sempre me intrigaram. Por que a longevidade das pessoas na Bíblia era tão maior do que a nossa hoje? Perguntei. A resposta veio como uma compreensão instantânea. Nos primeiros tempos, os humanos viviam mais porque estavam mais próximos da criação original. Mas à medida que se afastaram espiritualmente e começaram a se ver como deuses, sua longevidade diminuiu. O dilúvio foi um ponto de virada nessa história. Curioso, perguntei sobre os deveres religiosos. É realmente necessário ir à igreja para adorá-lo? A resposta foi clara. Não era necessário ir à igreja para adorar o divino, pois ele está em todos os lugares. O verdadeiro culto está no amor ao próximo e na prática da compaixão no dia a dia. Qual é o verdadeiro significado da vida? Foi minha próxima pergunta. A resposta ressoou em todo o meu ser. O significado absoluto da vida é o amor. Amar a si mesmo, amar aos outros, amar a criação. Tudo se resume ao amor. Então, veio uma revelação surpreendente. A presença divina me mostrou que eu testemunharia, em espírito, a destruição da terra e o nascimento de um novo céu na terra. Este evento marcaria o fim de uma era e o começo de outra. Fiquei atônito com essa informação, imaginando o que isso significaria para a humanidade. Cada resposta trazia consigo uma compreensão profunda que ia além das palavras humanas. Era como se cada conceito fosse implantado diretamente em minha consciência, trazendo consigo não apenas conhecimento, mas também uma sensação de profunda reverência e humildade. Percebi que, apesar de todas essas revelações, ainda havia muito que eu não compreendia. O universo e seus mistérios eram muito mais vastos e complexos do que eu jamais poderia imaginar. Mas essa constatação, em vez de me frustrar, me encheu de uma sensação de admiração e respeito pelo divino. Finalmente, fiz uma última pergunta. Como posso viver melhor quando voltar? A resposta foi simples, mas profunda. Ame mais, julgue menos, perdoe sempre, seja grato por cada momento e lembre-se, você nunca está sozinho. Com essas palavras ecoando em minha consciência, senti que estava pronto para retornar. Estava ansioso para aplicar tudo o que havia aprendido, para viver uma vida mais plena e significativa. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma profunda gratidão por essa experiência extraordinária. Após o diálogo com o divino, senti uma mudança sutil. A luz brilhante que me envolvia começou a diminuir gradualmente, e a sensação de paz e amor incondicional começou a se dissipar. Entendi que estava na hora de voltar. A transição foi surpreendentemente rápida. Em um momento estava imerso na luz divina, e no próximo, senti um puxão repentino. Era como se estivesse sendo sugado de volta para o meu corpo. A primeira coisa que percebi foi a dor. Não era tão intensa quanto antes, mas estava definitivamente presente. Um lembrete constante do trauma que meu corpo havia sofrido. Meus sentidos começaram a despertar lentamente. Ouvi o bip rítmico de máquinas. Senti o cheiro característico de hospital e percebi que estava deitado em uma cama dura. Abri os olhos com dificuldade, piscando várias vezes para ajustar minha visão à luz fluorescente do teto. Tudo parecia embaçado no início, mas aos poucos, os contornos do quarto de hospital começaram a se definir. Estava cercado por máquinas e tubos, alguns conectados ao meu corpo. Tentei me mexer, mas meu corpo parecia pesado e não respondia como eu queria.
Senti uma mão segurando a minha e virei a cabeça lentamente. Marta estava sentada ao lado da cama, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Quando percebeu que eu estava acordado, seu rosto se iluminou com uma mistura de alívio e alegria. Alistair, ela sussurrou apertando minha mão. Você voltou. Você voltou para nós. Queria dizer tantas coisas a ela. Queria pedir desculpas por tê-la assustado. Agradecer por estar ali. Dizer o quanto a amava. Mas minha garganta estava seca e dolorida. E tudo o que consegui fazer foi apertar sua mão de volta e dar um pequeno sorriso. Marta chamou as enfermeiras e logo o quarto estava cheio de atividade. Médicos e enfermeiras me examinaram, fazendo perguntas e ajustando equipamentos. Fiquei sabendo que havia sofrido um ataque cardíaco grave e que meu coração havia parado por vários minutos. Os médicos estavam surpresos com minha recuperação, chamando-a de milagrosa. Durante todo esse tempo, minha mente estava repleta das memórias da minha experiência, a revisão da minha vida, o encontro com o divino, as lições que aprendi. Tudo parecia tão vívido e real. Parte de mim temia que essas memórias começassem a desvanecer como um sonho, então me esforcei para me agarrar a cada detalhe. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, refleti muito sobre o que havia experimentado. Sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Tinha recebido uma segunda chance e estava determinado a não desperdiçá-la. Os meses seguintes à minha experiência de quase morte foram um período de profunda transformação. A recuperação física foi lenta e às vezes frustrante. Tive que fazer mudanças significativas no meu estilo de vida, dieta, exercícios, gerenciamento do estresse, todas coisas que eu havia negligenciado antes. Mas a verdadeira mudança foi interna. As lições que aprendi durante minha experiência continuaram reverberando em minha mente e em meu coração. Comecei a ver o mundo de uma forma completamente nova. Cada momento parecia precioso, cada interação uma oportunidade de mostrar amor e compaixão. Meu relacionamento com Marta floresceu de uma maneira que não imaginava ser possível depois de tantos anos de casamento. Comecei a expressar mais abertamente meus sentimentos, a ouvi-la verdadeiramente, a valorizar cada momento que passávamos juntos. Nossos jantares se tornaram momentos de conexão profunda, onde compartilhávamos não apenas nossas experiências diárias, mas também nossos sonhos, medos e esperanças. Com Eleanor, nossa relação também se aprofundou. Fiz um esforço consciente para ser mais presente em sua vida, mesmo com a distância física. Nossas conversas telefônicas se tornaram mais longas e significativas. Compartilhei com ela algumas das lições que aprendi, embora tenha sido cuidadoso ao falar sobre minha experiência de quase morte, temendo que ela pudesse achar difícil de acreditar ou entender. No trabalho, minha abordagem mudou drasticamente. Comecei a ver meus alunos não apenas como mentes a serem educadas, mas como seres humanos completos, cada um com sua própria jornada. Minhas aulas se tornaram mais compassivas e inclusivas, e descobri que essa nova abordagem não apenas melhorou o aprendizado dos alunos, mas também trouxe mais satisfação ao meu trabalho. Em 2023, decidi escrever um relato da minha experiência. Foi um processo catártico e desafiador. Reviver aqueles momentos intensos trouxe à tona muitas emoções, mas também me ajudou a solidificar as lições que aprendi. Escolhi compartilhar minha história não para convencer ninguém, mas na esperança de que pudesse trazer conforto ou inspiração para outros. A vida continuou trazendo seus desafios e alegrias. Minha filha se formou na faculdade de medicina e começou sua residência. Marta e eu celebramos nosso 35º aniversário de casamento com uma viagem que há muito sonhávamos fazer. E, para minha imensa alegria, me tornei avô. Assistir à peça escolar da minha neta foi um momento particularmente emocionante. Sentado na plateia, observando aquela pequena vida que eu quase não tive a chance de conhecer, fui inundado por uma onda de gratidão tão intensa que mal pude conter as lágrimas.
Cada sorriso dela, cada palavra mal pronunciada no palco, era um lembrete precioso do milagre da vida. À medida que os anos passavam, encontrei-me refletindo cada vez mais sobre a revelação final que recebi durante minha experiência, a visão do fim de uma era e o nascimento de uma nova. Observava os eventos mundiais com um interesse renovado, sempre me perguntando se estaria testemunhando o início dessa grande transformação. Agora, enquanto me aproximo do fim desta narrativa, sinto uma profunda necessidade de refletir sobre tudo o que aconteceu e o que aprendi. Minha experiência de quase morte mudou fundamentalmente a forma como vejo o mundo e meu lugar nele. Acima de tudo, quero enfatizar a bondade e o amor incondicionais que experimentei na presença do Divino. Foi um amor que transcendia qualquer coisa que já tinha experimentado na Terra. Um amor que aceitava completamente quem eu era, com todas as minhas falhas e imperfeições. Essa experiência me ensinou que, no final, é o amor que realmente importa. Aprendi também a importância de não julgar as experiências dos outros. Cada pessoa tem sua própria jornada única, suas próprias lutas e triunfos. Quem sou eu para dizer que a experiência de alguém é mais ou menos válida que a minha? O que experimentei foi profundamente pessoal e transformador para mim, mas entendo que outros podem ter experiências diferentes e igualmente significativas. A revisão da minha vida me ensinou o poder de nossas ações e palavras. Cada interação, cada escolha que fazemos, tem o potencial de impactar profundamente as vidas ao nosso redor. Isso me fez mais consciente de como trato os outros, sempre tentando agir com bondade e compaixão. Aprendi a valorizar o perdão, tanto dar quanto receber. Carregar ressentimentos e mágoas só nos machuca no final. O perdão liberta não apenas a pessoa que é perdoada, mas também aquele que perdoa. A gratidão se tornou uma parte fundamental da minha vida diária. Cada manhã que acordo, cada respiração que tomo, cada momento que passo com meus entes queridos, tudo isso é um presente precioso que não deve ser tomado como garantido. Minha perspectiva sobre a vida e a morte também mudou drasticamente. Não tenho mais medo da morte como tinha antes. Isso não significa que queira morrer. Amo a vida e quero vivê-la plenamente. Mas sei que quando meu tempo chegar, será apenas uma transição para algo além da nossa compreensão atual. Finalmente, quero enfatizar que a vida é preciosa e cada momento é uma oportunidade para sermos melhores, para amarmos mais profundamente, para fazermos a diferença no mundo. Não sabemos quanto tempo temos, então devemos viver cada dia como se fosse o último, mas planejar como se tivéssemos toda a eternidade. Minha experiência me ensinou que há muito mais na existência do que podemos ver ou entender com nossos sentidos limitados. Há um propósito maior, um plano divino que está além da nossa compreensão. Mas nossa parte nesse plano é simples: amar. Amar a nós mesmos, amar uns aos outros, amar a vida em todas as suas formas. Termino este relato com um coração cheio de gratidão, pela segunda chance que recebi, pelas lições que aprendi e pela oportunidade de compartilhar minha história. Espero que, de alguma forma, ela possa trazer conforto, inspiração ou um novo entendimento para aqueles que a lerem. Lembrem-se sempre: vocês são amados, vocês são valiosos,